Vamos abrir então as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 34. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 34. E depois nós vamos pular para o versículo 43, 42. A gente salteia um pouco o capítulo porque a gente está pegando as explicações das parábolas de Jesus. Então ele fala a parábola em cima e explica mais embaixo. Então a gente vai pegando assim, meio salteado, para poder entender bem essa série de parábolas que o Senhor da Glória está nos dando. E já foi dito um motivo pelo qual ele fala em parábolas. E aqui o evangelista Mateus, ele nos dá um outro porquê Jesus fala em parábolas. E aí diz o versículo 34, assim: todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, como nós já vimos, o Senhor, ele sempre falava por meio de parábolas. Nem sempre ele falava só através de parábolas, ele usava as parábolas muitas vezes e de muitas maneiras, mas ele também falava abertamente. Aqui uma explicação que Mateus está dando é o livro de Salmos, capítulo 78. O livro de Salmos, capítulo 78, o salmista Asaf está dizendo: abrirei a minha boca em parábolas. Então Asaf aqui, ele é o profeta, ele é o salmista, que está abrindo a sua boca em parábolas, contando a história, desde aquele momento que o povo é liberto da nação do Egito, que o povo é liberto da terra do Egito, até o momento do reinado de Davi. Então, esse discurso que você está vendo aí, que Asaf vai fazer no Salmo 78, acho que, se eu não me engano, são os 72 versículos, é um salmo grande, bonito demais, quando se conta a história. Isso daí acontece em outros salmos, por exemplo, no Novo Testamento, lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Estevão, por exemplo, contando a história também. Então, esse contar da história é um ato profético, porque a gente acha que profecia é o quê? Asaf é chamado de profeta aqui. Profecia é dizer o futuro. Não é isso que é profecia. Profecia é pregar a palavra de Deus, é anunciar a palavra de Deus. Então Asaf, como um profeta, ele está pegando esse texto por ser vivo, por ser a palavra viva de Deus, que está carregada da vida, do poder e da salvação de Deus. Ela é profética nesse sentido, ela tem vida, ela está carregada da glória e da presença de Deus. Então Asaf, nesse sentido, ele é um profeta, ele seleciona, como todos os autores vão fazer quando vão contar a história, eles selecionam partes da história da redenção de Israel, e é justamente o que Asaf faz. E Asaf vai relevar, ele vai revelar, ele vai ressaltar o caráter salvador, redentor de Deus. O povo de Israel conhecia essas histórias. Quando Asaf contou o Salmo, isso já tinha acontecido há 1000 anos. Quando o Mateus aqui cita esse texto, já 2000 anos que o povo de Israel já tinha saído do Egito. Então, por que em parábolas? Porque coisas ocultas. Se o povo já sabia, se está tão nítido, é uma história que todo mundo sabia, já tinha ouvido dezenas, centenas de vezes. Então, por que parábolas e coisas ocultas? Não tem nada que parece ser oculto ou diferente. A ideia aqui de oculto é justamente o grande alerta que o texto está nos dando. É o perigo, queridos, que ronda todos os que são habituados a serem expostos às Escrituras Sagradas. São todos nós, são todos os cristãos, é todo o povo de Deus que tem o privilégio
conhecer os eventos e os elementos bíblicos, mas aquilo já não faz uma mudança no nosso coração. Há uma familiaridade, eu sei a história, eu conheço a história, mas isso não muda a minha vida, isso não tem um impacto transformador na minha vida, e é justamente o que acontece com a nação de Israel. Por isso que aqui você vai ver Asaf abrindo a sua boca para recontar aquela geração, e aí ele chama que a sua geração conte para a geração que está vindo a palavra de Deus. O capítulo 78, Salmo 78, o versículo 3, versículo 4, diz assim, versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, está vendo? Eles já ouviram a história, já foi contado para eles, aquilo que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos de seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que a transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, de cujo espírito não foi fiel a Deus. Pronto, aqui está o propósito do Salmo. Veja, eles ouviram, eles estão contando aos seus filhos, os seus filhos vão contar aos seus futuros descendentes, para que todos nós não sejamos como os nossos pais foram lá no deserto. Uma geração que não confiou em Deus, que foi de coração rebelde, obstinado, geração dura, inconstante e infiel ao Senhor. Eles não conheceram o Senhor, eles não amaram ao Senhor. Então aqui está, irmão, de fato, o objetivo das parábolas, o objetivo da história, é que não apenas nós venhamos a recordar o texto bíblico de forma profunda, e apliquemos ele em nossa vida hoje de forma profunda, mas para que nós possamos entregar isso aos nossos filhos, para que os nossos filhos conheçam a história, mas para que os nossos filhos conheçam o Espírito da história, o Espírito de Deus que está agindo na história, o Deus revelado na história, não apenas a história, mas a presença de Deus, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a glória de Deus na história, conhecer a Deus na história. Esse é o propósito do Salmo, esse é o propósito de estudarmos a Bíblia, esse é o propósito de transmitirmos, e aqui está a nossa responsabilidade. Nós recebemos, nós estamos transmitindo aos nossos filhos, aos nossos netos e bisnetos, e vamos transmitir enquanto tivermos vida a palavra de Deus, sempre às futuras gerações. Por isso que é tão importante um trabalho com crianças, um trabalho com adolescentes, um trabalho com jovens. É fundamental que nós, como pais, venhamos a semear na vida dos nossos filhos, netos e crianças que estão ao nosso lado, para que essas pessoas possam não conhecer a história, seja como José, seja como Daniel, seja como Moisés, não faça como Sansão, não é isso. Veja que Deus esteve com José, Deus é bom, Deus é fiel. Seus irmãos fizeram mal, Deus tinha um plano que não podia ser frustrado e falhado. Deus estava acima de Faraó, Deus estava acima do Egito, Deus estava acima dos seus irmãos, Deus estava acima da família de José, Deus estava acima de Potifar, da mulher dele, Deus estava acima da prisão, Deus estava acima de tudo, agindo soberano para criar um povo e através dele enviar Jesus. Essa é a história, é o Deus que se revela na história, não é simplesmente um pragmatismo, seja como fulano e imite
caminho de Deus até Cristo, porque tudo na Bíblia tem uma única direção: Cristo Jesus. Como os alemães dizem, um fio de ouro, um mite que perspassa todo o tecido do texto sagrado. Toda a história bíblica tem um fio de ouro, e é Cristo Jesus. Tudo fala a respeito dele, tudo aponta para ele, tudo é Cristo. O povo necessita de Cristo, é a pessoa dele. Então essa história, esses eventos, esses milagres, essa narrativa, você pode conhecer e deve conhecer, mas isso precisa trazer transformação na sua vida, isso precisa aproximar você de Deus, isso precisa fazer você se apaixonar por Deus. Quando nós contamos uma história bíblica, quando nós lemos o texto sagrado do Antigo Testamento, isso deve suscitar paixão no nosso coração por Deus, porque vemos Deus ali vemos o Senhor da glória, ali vemos sua graça, ali vemos seu amor, ali vemos seu perdão, sua misericórdia. Não tem heróis, o herói é Deus, que supera todas as impossibilidades, que perdoa o pecado, que liberta o cativo, que cura o que está doente, que rompe as cadeias. Deus agindo na história. E da mesma maneira, irmão, nós podemos ter a letra da história, mas não desfrutar do seu significado. Às vezes essa história está na nossa cabeça, mas a gente não vive essa história. O que a história te faz aproximar em Deus em oração? Por exemplo, como a história de Moisés te faz orar melhor, ou conhecer a Deus, ou se apaixonar mais por Deus. Os eventos bíblicos te guiam à meditação das Escrituras, em amar mais a Deus, em orar melhor, em servir a Deus, em se sacrificar, inspirar. Por exemplo, a história de José, ela é tão diferente daquilo que se diz hoje em dia: venha para Cristo, então Deus vai solucionar todos os seus problemas. Foi justamente o contrário. José estava servindo a Deus, e ele teve todos os problemas, e ele perseverou. Mas veja, o que existe em José é um relacionamento profundo, e esse relacionamento profundo deu a ele uma resiliência, a capacidade de sofrer e permanecer, a paciência, a perseverança. Mas tudo se manteve pela oração, tudo se manteve pela comunhão com Deus. E ele está sofrendo injustiça, uma após a outra, mas ele continua desenvolvendo os dons espirituais dele, ele continua desenvolvendo sua vida de santidade, ele continua servindo a Deus no trabalho onde ele está, seja na casa de Potifar, seja na prisão. Ele está servindo o Senhor, e ele não está vendo nada, ele não está vendo nenhum benefício, ele não está vendo nada de bom acontecendo, mas ele segue obedecendo ao Senhor. É assim que você está vivendo? Essa é a história da sua vida. Essa história te inspira a orar, a ser fiel a Deus, a permanecer em santidade. Eu vou permanecer em santidade, eu vou ser fiel a Deus por quê? Eu estou numa luta terrível, a coisa não passa, nunca dá certo. José passou 30 anos e a coisa nunca deu certo, até que Deus um dia resolveu fazer, e Deus fez, e ele permaneceu fiel quando tudo foi bem, o que é muito mais difícil. Porque agora ele tem poder, ele tem dinheiro, isso muda a cabeça das pessoas, mas ele permaneceu fiel ao Senhor no pouco e no muito, no vale e no alto da montanha. Ele permaneceu fiel a Deus. Essa história, onde Deus na sua fidelidade permanece conosco, deve inspirar você. Deve inspirar você à oração, à fidelidade, à santidade, ao compromisso, ao serviço, à admiração de Deus, que não te deixa e não te abandona. É isso que essas histórias têm que produzir. Então nós podemos saber a história, mas não aplicá-la em nossa vida. E esse é o trágico aqui, porque os eventos não foram experimentados pelo coração. A história, a informação você tem, mas você não experimentou, você não vivenciou essa história. Então todas essas histórias que o povo de Israel conhecia, e são riquíssimas no Antigo Testamento, não tem nenhuma valia, apesar de serem a expressão da redenção, do amor gracioso de Deus, não tem praticamente poder nenhum
sobre Israel. Quando Jesus chega, o povo está vivendo nas trevas, no pecado, né, atrás apenas de dinheiro, aquela coisa toda. Não existe nenhuma transformação na vida da nação de Israel. Pelo contrário, eles leem essas histórias da libertação lá do cativeiro do Egito e continuam cativos no pecado. Eles leem que Deus os libertou, que Deus os guiou na salvação, abrindo o mar vermelho, mas eles não romperam aquela barreira com o pecado, com o Egito, com as trevas. Eles comeram maná e beberam da água da pedra que os seguia, mas eles não entendiam que Deus queria dar para eles um alimento muito superior do que aquele que era o alimento espiritual. Eles passaram pelo mar, eles comeram pão sem fermento, mas não deixaram o pecado para trás. Não passaram pelo mar, não deixaram o Egito dos seus corações. Pelo contrário, eles viram os sacrifícios, eles viram o Monte Sinai pegando fogo, eles viram voz, trovão, eles viram tudo aquilo, os 10 mandamentos eles ouviram, mas aquilo nada lhes resultou. E nossas vidas podem estar rodeadas de grandes histórias. Grandes histórias podem estar rodeando a nossa vida, tanto histórias bíblicas, quanto experiências que nós como igreja já passamos, estarmos dormindo diante dessas histórias. Isso não tem nenhum significado para a gente. A minha fé não cresceu, eu não estou mais santo, eu não sirvo melhor a Deus, eu não oro mais, apesar de todos os milagres que eu já vi Deus fazer aqui. Para você ter uma ideia, como uma igreja do nosso porte já pagou até hoje R$942 mil de prestação para a terra. R$942 mil de prestação para a terra. Me explica isso. Eu não estou falando da construção, estou falando da prestação. R$942 mil em prestação. Como? O que isso leva a você? Isso te leva em que direção? Essa história, esse milagre de 13 anos te leva em que direção? Em que isso enriquece a sua vida? Como isso te faz ter mais em Deus, se apaixonar mais pelo Senhor? Em que isso te faz trabalhar mais por Cristo? As coisas acontecem na sua vida, você não está lendo, você não está vendo. Essas mensagens que vão acontecendo na nossa vida, você não consegue ler na sua própria vida. Os eventos, sejam eles felizes ou trágicos, difíceis ou fáceis, alegres ou tristes, você não consegue ler isso e tirar lições espirituais para a sua vida, para que assim você cresça espiritualmente, você conheça mais a Deus. Ou simplesmente você acha que isso não aconteceu e tal, está acontecendo, e são eventos, é só uma história, mas isso não tem nada além, você não consegue enxergar Deus na história, o agir de Deus, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus, que essa igreja esteja aqui, e que Ele quer fazer algo muito além do que já tem feito. Isso é indiscutível, é o mínimo que a gente pode entender dessa história, irmão. É o mínimo. Não temos nenhuma possibilidade. Que possibilidade de Israel de sair do
você ao arrependimento, a um compromisso maior, a servir o Senhor, a orar mais, a depender mais dEle. Veja a história da sua vida, está repleta dessa graça extraordinária. E você precisa, meu amado irmão, agarrar isso e dizer: Deus, o Senhor está falando comigo já tem tanto tempo, e esse trem está repetindo, e até agora eu não acordei, até agora eu não despertei para aquilo que o Senhor quer. Deus, me desperta essa noite, que essa seja a sua oração. Diga: Deus, me desperta essa noite, o Senhor tem algo a fazer, eis-me aqui, eu quero fazer, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer. Moisés estava lá no deserto, 80 anos de idade, e tinha esquecido daquilo que Deus queria para ele. Deus foi lá acordar ele. Para Deus não tem idade não, irmão. Para Deus não tem idade, Ele acorda qualquer um. Com 80 anos, Ele acorda, levanta, dá força, ânimo, coragem e saúde para trabalhar mais 40. Ele opera, Ele faz. Que você diga para Deus: Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, não deixa de fazer não. Não deixa de fazer não. Pode ter passado 40 anos, mas não deixa de fazer não. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, faz comigo. Usa a minha vida. Eu estou aqui para me humilhar, eu estou aqui para me quebrantar, eu estou aqui para abrir meu coração, eu estou aqui para abrir o meu coração para contar a minha infidelidade, a minha indisposição. Mas hoje, Senhor, hoje eu quero mudar. Hoje, Senhor, eu quero que o Senhor opere na minha vida e através da minha vida. Minha irmã, essa história tem um significado. Que o seu coração não fique duro como ficou o coração da nação de Israel. Que você olhe já tudo que o nosso Deus já fez aqui. Nessa história, na história da igreja. E o que Ele quer continuar fazendo. E como Ele quer fazer. E como você se encaixa nessa história. E que você o adore, o louve, o glorifique. Final de ano não é para ser melancólico, não. Ai, o ano passou. Puxa vida. A gente fica tão melancólico, assim, meio apaixonado, né? A gente fica meio quebrantado, assim, a gente fica meio mole, aquela coisa nostálgica, olhando para trás, puxa, e tal, meio que esperançoso com o ano seguinte. Não, meu irmão, é para você olhar e falar: meu Deus, do que eu tenho que me arrepender mesmo? O que eu deveria ter feito e eu não fiz? Como eu poderia ter me empenhado e não me empenhei na tua obra, no teu reino? Ok? Então é isso, irmãos. Infelizmente Israel abriu mão, e aqui está uma palavra de graça e juízo: abrirei, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Eita, a graça de Deus, de novo publicando. Agora o Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus, não mais Asaf, não mais Moisés, agora o próprio Filho de Deus, o Senhor da glória, vive proclamando a palavra, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando o povo a vir até a graça de Deus, a participar dessa história de forma efetiva, a participar como igreja, como povo de Deus, como um povo redimido, liberto, cheio do Espírito Santo. Esse é o chamado de Deus, é o chamado de Deus para mim e para você, é o chamado de Deus para nós. Então, aqui está a insistência de Deus enviando o seu Filho de uma forma tão preciosa, tão maravilhosa, o próprio Salvador, libertador, em pessoa, agora vem como um rio desembocar a sua graça sobre nós. Mas aí então vem uma parte de juízo, que são essas coisas ocultas, que não tem nada oculto, já está tudo revelado, mas está oculto porque a mente das pessoas está fechada. As mentes, os corações estão endurecidos. A palavra vem e bate e volta, a palavra vem e bate, a pessoa está blindada, o coração está duro, e bate e volta, e a pessoa sofre, e aquilo não quebra, a pessoa está sofrendo, e vem uma pancada, e vem outra, e vem outra, e não há mudança, não há quebrantamento, não há transformação, não há arrependimento, há uma mensagem atrás da outra. Deus está chamando, você está no culto, Deus está falando com você, a palavra de Deus está sendo ministrada, Deus está denunciando o seu pecado, é você e Deus e a palavra. Não é porque o pastor conhece a sua vida, não, é você, Deus e a palavra, e acabou. E o Espírito de Deus ali ministrando, e você entra no culto e sai do culto, entra do culto e sai do culto, está blindado. Não há transformação, são coisas ocultas. Isso não se tornou vida para você ainda. Isso ainda está oculto para você, e isso é um juízo. Isso é um juízo porque a água está caindo e a terra não produz bom fruto. Isso é juízo.
Entendeu? Então, meu irmão, que você produza bom fruto, que haja um arrependimento extraordinário no seu coração e que você possa ler a história desta igreja, da sua vida, os eventos específicos da sua vida, da sua família, sob a luz das Escrituras Sagradas. Uma vez, quando eu era novo convertido, eu estava orando, num período de oração, e eu percebi algo. Ninguém, foi o Espírito de Deus que me levou a pensar nisso. Todas as pessoas, a maioria das pessoas da minha família, nasceram num lar evangélico, mas são pessoas extremamente religiosas, desviados do evangelho, frios na fé, crentes mornos de igreja, gente de muito pouca afetividade no reino de Deus, salvo um ou outro que de fato, mas gente muito pouco firme no reino de Deus. Eu falei, Deus, eu era adolescente, eu falei, Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Deus me fez ler a história da minha família naquele dia. Parte da história eu li, falei, Deus, eu não quero isso para mim. Eu quero servir o Senhor. Eu quero ser fervoroso, eu quero amar o Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu não quero viver uma vida de sobe e desce. O Senhor não me salvou para eu ficar aí caindo e descendo, entrando e saindo de igreja, fica um ano na igreja, depois sai, é um crente frio, meia boca, aquele. Não, o Senhor não me chamou para isso não. Eu quero servir o Senhor, custe o que custar, pela tua graça infinita. E lá vão mais de 30 anos aí servindo o Senhor, sob essa graça preciosa que Ele tem me sustentado. Então, tiveram momentos difíceis, de luta, vales, abismos profundos, nunca me desviei, porque o Senhor não queria que eu me desviasse, e eu disse, eu também não quero seguir ao teu lado, quero seguir ao teu lado. Então, meu amado irmão, você precisa ler a história da sua família, você precisa ler as suas histórias pessoais, e falar, meu Deus, o que é que tu está me ensinando aqui, que eu ainda não aprendi, e eu ainda continuo insistindo em erros, não é possível que eu vou ficar nisso. Não, meu irmão, você precisa ler pelas lentes espirituais, pelos óculos do Espírito de Deus, aquilo que são as suas histórias, e ver a graça de Deus, e ver sua vida transformada para a glória dele, e transmitir isso. Transmita isso às outras gerações. Transmita Deus. Dê o conhecimento de Deus aos seus filhos, netos, sobrinhos. Mostre quem é Deus, mostre a graça, o amor, a grandeza, a profundidade de Deus, ok? Então mostre Deus na história, na sua história, na história bíblica. Mostre Deus na sua vida, na sua história, mas também mostre Deus nas Escrituras Sagradas. Vamos então para o versículo 44. Versículo 44. Diz assim o texto sagrado, capítulo 13, versículo 44. Agora são duas parábolas irmãs gêmeas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. O nosso texto e é interessante porque Jesus ele coloca as duas parábolas como uma ao lado da outra, né? E elas são irmãs gêmeas, porque elas estão dentro do mesmo objetivo, elas estão tratando do mesmo tema. E aí então Jesus vai comparar o reino dos céus a um tesouro ou a uma pérola. E aí é um valor extraordinário, De fato, irmãos, não há nada mais precioso do que o nosso Senhor. Quando nós falamos do reino dos céus, nós estamos falando da pessoa de Jesus, nós estamos falando da vida de Jesus, nós estamos falando da obra salvadora de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, das suas curas, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, das suas libertações, das suas parábolas. É o reino de Deus, ok? É o reino dos céus. O reino dos céus é o próprio Jesus. Ele é o rei e traz o seu reino. Então,
nada há mais precioso do que Jesus. Aqui não existe um comparativo. Está mensurado aqui no texto um tesouro escondido, uma pérola de grande valor, mas quando nós olhamos tudo nesse mundo, tudo nessa vida, não há absolutamente nada que seja comparável à pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não há nada tão importante, não há ninguém mais importante no mundo do que Cristo Jesus. Ele é o Rei de todas as coisas, Ele é o centro de todas as coisas, porque por meio dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém. O centro de tudo é Cristo Jesus. O final de todas as coisas é Cristo Jesus sentado eternamente no seu trono de glória, sendo adorado pelos céus, na terra, no mar, sendo adorado por anjos e demônios, homens e criação. Ele reina soberano, Ele é o Senhor de tudo e todos que existem. Então não existe nada que possa se comparar com Cristo Jesus. Não há nada que possa se comparar com o Senhor da glória. Não há nada, não existem tesouros no mundo. Você pode juntar toda a riqueza do mundo, todos os prazeres do mundo, você pode juntar todo o dinheiro do mundo, você pode juntar todos os lazeres, todos os afazeres, todos os diplomas, todo o conhecimento, tudo no mundo, tudo, nada, tudo junto pode ser comparado com o Senhor da glória. Ele é mais importante do que tudo, Ele é mais importante do que todos, porque sem Ele, nada do que foi feito se fez. É o que diz o Evangelho de João. Ele é antes de todas as coisas. Antes de Jesus nada existia, depois dele nada haverá. Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim. Nada existe antes dele e depois dele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele sustenta tudo pela sua palavra de amor, graça e poder. Então tudo depende dele. A erva que nasce ali, as pessoas, os animais, tudo depende dele. Tudo foi criado por ele, por meio dele, e tudo tem um único fim, ele. Ele é o centro de todas as coisas, do micro e do macro, tudo é dele. Todas as galáxias, sextilhões de sóis, tudo, os átomos, tudo pertence a ele, tudo é dele, tudo é dele. Não existe nada no mundo, no universo, visível e invisível, que diz assim: olha, eu estou aqui sozinho de mim mesmo. Não existe. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, Jesus é a pessoa mais importante do mundo, mais importante do mundo. Se você ganhar o mundo inteiro, e se você não tiver Cristo, você não tem nada. E a sugestão que a cultura faz para você é: seu lazer é mais importante, seu trabalho é mais importante, seu divertimento é mais importante, seu estudo é mais importante. Na cultura, sempre qualquer coisa é mais importante do que Cristo. Por isso que Cristo, quando fala, você não pode ser meu discípulo se você ama mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, seu cônjuge, sua própria vida, o que você tem. Se você ama qualquer coisa acima de mim, igual a mim, você não pode ser meu discípulo. Deus é o único, Ele é o primeiro, Ele tem que ser amado de todo o coração. O único que você pode amar de todo o coração é Deus. Você não pode amar mais nada de todo o seu coração. Não pode. Porque se você amar, isso vai ser um Deus na sua vida e não mais Cristo. E você não pode ser Cristo. E aqui está a conversão. Ele vai e vende tudo que tem. Essa é a conversão. Não espere que o mundo diga para você que Cristo é mais importante para você. Não espere que a cultura diga para você que Cristo é mais importante para você. Não espere que a sua família diga para você que Cristo é mais importante para você. Não espere. Sua família não vai
querer que Cristo seja mais importante. De fato, eu estou lendo um livro agora de exigência do doutorado, muito extraordinário, contando a história, na realidade é uma pesquisa assim, de uma vida inteira, de um doutor que lecionou, escreveu sobre isso a vida inteira, e aí agora na aposentadoria dele escreveu esse livro. Então é o livro, né? E eu estou lendo esse livro, e ele falou justamente isso, que no Império Romano, quando a igreja nasceu, haviam dezenas e centenas de seitas, religiões. Todas elas eram livres para atuar. Problema nenhum. Qual então, por que o evangelho, o cristianismo era perseguido? Porque Cristo é exclusivo. Cristo é maior do que César. Cristo é maior do que Zeus. Cristo é maior do que qualquer outro Deus. Todos os deuses são falsos deuses. O único Deus verdadeiro é Cristo Jesus o Senhor. E Ele, acima de tudo, acima de si mesmo, de bens, da vida, da família, do trabalho, de tudo, Cristo está acima de tudo na vida dos cristãos. Pronto, aqui está o problema do evangelho. O mundo nunca vai aceitar a nossa fé. Nunca, o mundo nunca vai aceitar a nossa fé. A nossa família nunca vai aceitar a nossa fé. Completamente não. Completamente não. Por quê? Porque a nossa família vai ficar em segundo lugar. Porque Cristo é o primeiro. Então não tem como. Ele está acima de tudo. E foi exatamente isso que mudou a história. Porque esses irmãos amaram a Cristo acima de tudo, e mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Deram suas vidas em sacrifício, porque não negariam a Cristo em hipótese alguma, porque Cristo era mais importante do que eles mesmos. Isso é o evangelho. E aqui está a conversão. Você tem um homem andando no campo, não se sabe como, não se sabe se ele está fugindo de uma chuva, de uma tempestade, você não sabe se ele parou debaixo de uma árvore para descansar, ou ele entrou numa caverna para se esconder da chuva. Ele acha um tesouro escondido. Quer dizer, na realidade o tesouro acha ele, né? É mais ou menos isso. O tesouro acha ele. Ele não é intencional, ele não está procurando um tesouro, ele simplesmente está passando por um campo. O campo não é dele. Ele está atravessando uma propriedade, um sítio, uma fazenda. Ele está atravessando o local e ele encontra aquele tesouro e vê que tem ali um tesouro e descobre o tesouro. Ele vê a quantidade do tesouro. Ele não vê todo o tesouro, provavelmente, mas ele vê boa parte do tesouro. O que ele faz? Ele esconde o tesouro de novo, como o tesouro estava escondido. Mas ele não pode carregar o tesouro, porque ele vai roubar o tesouro. O tesouro é de alguém, então. É, o do campo. O campo pertence a uma pessoa. Ele está atravessando aquela fazenda, aquele campo. Ele descobre acidentalmente o tesouro. Quando ele descobre o tesouro, ele enterra de novo o tesouro. E ele sabe que aquele tesouro é mais do que tudo que ele tem. Aquele tesouro é mais do que tudo que aquele campo possui. Ele vai vender tudo que ele tem e compra aquele campo. Pergunta se a família dele entendeu. Não entendeu. Você ficou doido? Tu está vendendo a casa, tu está vendendo os bichos, tu está vendendo as roupas, tu está vendendo os móveis, tu está vendendo o cavalo, tu está vendendo tudo. Homem, tu ficou louco. O que é que tu está fazendo? Eu tenho que vender. Por que você está vendendo? Eu estou vendendo tudo. Eu estou liquidando tudo. Eu estou abrindo mão de tudo. Eu estou vendendo tudo. Mas por que você quer vender tudo? Não posso mudar. Eu estou vendendo tudo. E sai anunciando para os vizinhos, parentes. Eu estou vendendo. Tu vai mudar. Tu vai morrer. Tu está doente. O que é que tu ficou louco? Eu estou vendendo tudo. E já foi atrás do cara para essa. Quanto você quer esse campo? Eu quero comprar esse campo. Ah, cara, esse campo aqui vale tanto. O cara sabe que ele não tem aquele dinheiro. Ele tem que vender tudo. Ele tem que vender tudo por causa daquele campo. Porque ele sabe que naquele campo tem um grande tesouro. O grande tesouro é Cristo. A
conversão é isso. É quando tudo para você perde valor diante da pessoa de Cristo. Isso é a conversão. Se não aconteceu isso, você nunca se converteu. Eu abri de mão, né, das coisas que você vive, né? Se você não passou por isso, você nunca se converteu. Nunca. Você veio para a igreja, você ouviu mensagens, você canta os cânticos, você pode dizimar, ofertar, você pode até pregar, pode fazer qualquer coisa. Mas se isso não aconteceu com você, você nunca se converteu. Nunca. A conversão é isso. Cristo se torna a pessoa mais importante do mundo para mim. Não são palavras. Porque se você sair daqui e perguntar para o primeiro, aí o bêbado aí do bairro da frente, perguntei, quem é Jesus para você? Ele vai dizer, Jesus é tudo para mim. Bêbado, caindo de droga, ele vai dizer, Cristo é mais importante para mim que qualquer coisa. Deus é tudo na minha vida. Eu não posso viver sem Deus. E ele vai pregar o evangelho para você. Eu não estou falando de discurso, eu estou falando de vida. Se as pessoas na sua vida não conseguem enxergar que Cristo é a pessoa mais importante para você, você não se converteu. Se as pessoas da sua família olham para você e dizem, o dinheiro é mais importante para essa pessoa do que a oração, então você não se converteu. O dinheiro é mais importante do que a Bíblia, o trabalho é mais importante do que o culto, ou qualquer coisa, você ainda não se converteu. A conversão é isso aqui. Isso aqui é a conversão. Ele vai vender tudo que ele tem e compra aquele carro. A conversão é isso. Para mim, viver é Cristo. Para mim, viver é Cristo, diz Paulo. Eu considerei todas as coisas como lixo, como esterco, como fezes, para conhecer a Cristo. Tudo para mim perdeu valor. Quando você olha o esterco, você não tem sentimento nenhum por aquilo, admiração nenhuma, você não tem afeição nenhuma por aquilo. Paulo diz, eu considerei tudo na minha vida como isso, como esterco, como refúgio, como lixo, para conhecer a Cristo. Isso é a conversão. Pastor, nunca aconteceu isso comigo. Hoje Deus está te chamando a salvação. Hoje Deus está te chamando hoje a salvação. Isso é a conversão. A conversão é quando Cristo se torna a pessoa mais importante da sua vida. Por isso que Jesus vai voltando-se para muitas multidões seguiam Jesus. Ele parou, olhou para elas e disse, se vocês não me amarem mais do que a mãe, pai, irmão, a si mesmo, tudo que possuem, não podem ser meus discípulos. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é Cristo. Tudo tem. Irmão, você entende o impacto da igreja do Novo Testamento naquela sociedade? Foi isso. Foi isso. Esse foi o grande impacto. Suas vidas foram profundas e poderosamente transformadas. Profunda e poderosamente transformadas. Cristo, que não era nada para eles, se tornou a pessoa mais importante, porque eles iam viver todos os dias de suas vidas. Eles iam trabalhar, eles iam estudar, eles iam casar, eles iam ter filhos, tudo para a glória de Cristo, tudo para que Cristo fosse engrandecido, tudo para que Deus fosse de fato louvado e glorificado em suas vidas. Esse era o ponto deles. E se precisasse da vida, estava lá também para oferecer. Eles viviam por Cristo e eles morriam em Cristo. Esse foi o impacto. Não existia essa inclusão que nós temos nas igrejas hoje. Não existia essa ideia, já vem para o culto e pronto. Não, era conversão mesmo, genuína e verdadeira, abria mão de tudo, Cristo. Esse foi o impacto. Irmão, se isso não aconteceu na sua vida, a Bíblia, a oração, o culto, a santidade, a vontade de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, é só rodapé na sua vida. O que é principal é você, seus sonhos, sua vontade, seus desejos, seu lazer, seu dinheiro. É você. Você é o centro de tudo.
texto nos chama a conversar. O texto nos chama a ler a nossa vida de novo. O texto nos chama a ler a história de novo. O texto nos chama a ler aqui o chamado da conversão. Ele vem de tudo então transbordante de alegria. Ele não faz isso forçado, não uma escravidão, não algo amarrado. Ai, eu estou servindo a Cristo, é terrível. Eu estou vindo arrastado. Eu vim para cá morto. Não, meu amigo. Então transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Pronto. Agora eu cheguei no máximo. A minha vida se realizou. Cristo está em mim. O grande tesouro da minha vida chegou. O grande tesouro. E a segunda parábola tem a mesma estrutura, só que tem uma pequena diferenciação. O reino dos céus, versículo 45, é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Aqui não. Aqui você tem um negociante, ele atravessa mares. Essa ideia aqui de negociar e procurar é alguém que está atravessando mares e terras, atrás de pérolas. É um negociante. É um cara que está atrás do sentido da vida, de adquirir dinheiro, de experiências. Ele quer enriquecer, ele quer ser próspero, ele quer um cara proativo, trabalhador, empreendedor. Ele não é empreendedor, Esse cara aqui é o empreendedor do lugar. E aquilo parece que, apesar dele ter riquezas, ele ter todas aquelas pérolas que vinham de distantes, não eram daquela região específica, mas vinham ali do Golfo, enfim, do Oceano Índico também, daquelas regiões vizinhas. Mas aquilo parecia que não trazia uma saciabilidade. Então você vê aquela perseguição pelas pérolas, aquela perseguição. O homem está ficcionado, ele atravessa terras e mares, ele parece que não tem nem família, não dá nem para arrastar a família nessas viagens. Então ele vai cruzando aí todos os locais em busca de grandes pérolas. Tem gente assim. Mas a pérola aqui é o pecador? Nessa parábola? Não, a pérola aqui é o Evangelho, é o reino dos céus. A ideia assim de um cara missionário aqui, tá não? Não. Procurando. Não. Essa é uma outra maneira de entender a parábola, mas seria forçar um pouco o texto. Como se alguém que está procurando pessoas em Cristo para pregar o Evangelho. Não. Aqui é outro, aqui é o inverso. Aqui é um homem que está encontrando o Evangelho. Aqui é um homem que encontrou o tesouro perdido, Jesus. O Evangelho, o reino dos céus. E agora, semelhantemente, aqui você tem um homem que está negociando, ele está em busca do sentido da vida. O sentido da vida dele é enriquecer. O sentido da vida dele é ter pérolas para si mesmo. E ele não está encontrando isso. Mas no dia que ele encontra Cristo, quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela. Aí está a conversão. A conversão está aqui. A conversão é que, irmão, o sentido da minha vida é ganhar dinheiro. O sentido da minha vida é ser próspero. O sentido da minha vida é ser milionário. O negócio é jogar na Mega Sena. Eu estou doido para enriquecer. Se eu ganhar dinheiro, eu vou ser uma pessoa feliz. Olha, se eu tiver os prazeres, se eu comer, eu beber, se eu viajar, se eu comprar e adquirir, aí eu vou ser. A felicidade está aqui. Nesses prazeres, é ter dinheiro, é a conta gorda. Eu seria feliz se eu tivesse X. Aí tem X, agora eu só vou ser feliz se eu tiver Y. E aquilo não acaba, porque quem ama o dinheiro dele nunca se satisfaz. Nunca se satisfaz. E exatamente, irmão, o que o diabo propõe para Jesus, não foi não? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo sempre tem essa proposta da teologia da prosperidade. Olha, eu vou te fazer milionário, vai ter muito dinheiro, vai ser feliz, vai comprar tudo que você tem, aí você vai ser feliz. Se você comprar tudo que você tem, você vai ser feliz. Oh meu Deus. E aí então, quando ele vê a pérola de grande valor, Cristo Jesus, o reino dos céus, a cruz de Cristo, o amor de Deus, a graça de Deus, o sangue da cruz, o perdão dos pecados, aquele encontra um grande tesouro. E o versículo
versículo 43 vai dizer que grande tesouro é esse na sua vida. Os justos, porém, brilharão como o sol no reino de seu Pai. Irmão, você pode adquirir toda a riqueza desse mundo, nada pode se comparar com Cristo Jesus, com aquilo que Deus vai fazer na sua vida eternamente. O que adianta, Jesus disse, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Podemos ganhar o mundo inteiro, uma parte dele, e perder tudo, perder a salvação, o grande tesouro, a pérola de grande valor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos avaliar, analisar o que temos, analisar e avaliar o mundo, o que o mundo propõe, o que o diabo propõe para a gente, aquilo que o mundo está propondo para mim e para você, que está dizendo isso aqui é grande valor, isso aqui é importante, isso aqui é o melhor que o mundo pode oferecer, é o melhor que a vida pode oferecer, isso aqui, agarra isso com tudo. Não, querido. O mais importante que você pode ter na sua vida é Cristo. O maior tesouro, o maior bem, o bem de maior valor, o tesouro de maior valor, a pérola de maior valor que você pode ter é Cristo. É Cristo Jesus. Eu já vi pessoas milionárias perderem tudo, milionários, perderem tudo. Conheço pessoalmente alguns deles, perderam tudo. A Bíblia fala da instabilidade das riquezas. Não ponha nelas o seu coração, você não vai ser feliz. Eram homens frustrados, infelizes, até hoje são, porque amaram o dinheiro e perderam a Cristo. Um ou outro achou Cristo, pela graça de Deus. Outros continuam perdidos aí da mesma forma. Querido, não é esse o sentido da vida. O grande tesouro é Cristo Jesus. Que essa conversão se aconteça em sua vida. Se ela ainda não aconteceu, que seja hoje o seu dia. Dizer, Senhor, eu tenho achado que na minha vida o grande tesouro é fulano, é beltrano, é ciclano, sou eu, é o dinheiro, é isso. Mas hoje, eu sei que o Senhor me chama a salvação. Eu sei que o Senhor me chama com alegria, vender tudo que eu tenho e considerar o Senhor o tesouro mais importante da minha vida. Feche seus olhos, meu amado irmão. Comece a orar ao Senhor.